Foi realizada uma pesquisa para levantamento dos 25 livros mais citados na área de ciências sociais no meio acadêmico no mundo. E eu gostaria de estar compartilhando com você a lista para que você tome conhecimento das obras que influenciaram a sociedade no mundo. Encabeçando a lista, você tem a obra A Estrutura das Revoluções Científicas, autor Thomas Kuhn. Foi um filósofo da ciência norte-americano, viveu de 1922 a 1996, conhecido por sua teoria sobre mudanças de paradigmas científicos. Doutor em física, lecionou em Harvard, em Berkeley e MIT. O segundo da lista, você tem Difusão de Inovações. Autor Everett Rogers. Sociólogo e comunicólogo norte-americano, viveu de 1931 a 2004. Pioneiro no estudo da difusão de tecnologias e ideias. Professor em universidades como Ohio State e Novo México. Terceiro da lista, Pedagogia do Oprimido. Sim, um brasileiro, Paulo Freire. Educador brasileiro, viveu de 1921 a 1997, tem o título de patrono da educação no Brasil, desenvolveu métodos de alfabetização crítica, foi exilado durante a ditadura, lecionou a convite em Harvard e em Genebra e tem inúmeros títulos de doutor honoris causa. O quarto da lista, Estratégia Competitiva, de Michael E. Porter, economista norte-americano, especialista em competitividade e estratégia empresarial, foi professor em Harvard e consultor de governos e empresas. O quinto, Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson, historiador e cientista político, viveu de 1936 a 2015, nascido na China e criado nos Estados Unidos. Professor em Cornell, estudou nacionalismo e cultura. Sexto lugar, A Mente em Sociedade, Lev Vygotsky, psicólogo soviético que viveu de 1896 a 1934, pioneiro da psicologia do desenvolvimento, sua obra enfatiza a influência social no aprendizado. O sétimo, Vigiar e Punir, Michel Foucault, filósofo francês, viveu de 1926 a 1984, crítico das instituições de poder, exemplo, prisões, hospitais, etc. Professor no Collège de France, influenciou a teoria crítica, muito estudado nas academias de direito. Oitavo lugar, Uma Teoria da Justiça, John Rawls, filósofo político norte-americano, viveu de 1921 a 2002, professor em Harvard e defendeu a justiça como equidade em sua obra seminal. Também muito estudado nas academias de direito. Nono lugar, Fundamentos Sociais do Pensamento e Ação, autor Albert Bandura, psicólogo canadense, que viveu de 1925 a 2021, criador da teoria da aprendizagem social, professor em Stanford, pesquisou a alta eficácia e agência humana. Décimo lugar, Interpretação das Culturas. Clifford Geertz, antropólogo norte-americano, viveu de 1926 a 2006, pioneiro da antropologia simbólica, professor em Princeton, estudou cultura como sistema de significados. 11º lugar, A História da Sexualidade, tem 3 volumes, novamente Michel Foucault, já listamos acima o currículo. 12º lugar, Aprendizado Situado, Participação Periférica Legítima. Autores Jean Levy e Etienne Wenger, uma antropóloga norte-americana, especialista em aprendizagem situada, professor em Berkeley. E Wenger, educador suíço, teórico de comunidades de prática, pesquisador na Microsoft e consultor. 13º lugar, o livro A Quinta Disciplina, autor Peter Singh, foi engenheiro e professor norte-americano, especialista em aprendizagem organizacional, diretor do MIT School. 14º lugar, Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico, Douglas North, foi um economista norte-americano, viveu de 1920 a 2015, ganhou o Nobel de Economia em 1993, estudou o papel das instituições no desenvolvimento. 15º lugar, Consequências da Cultura, autor Gert Hofstede,
psicólogo social holandês, viveu de 1928 a 2020, criador do modelo de dimensões culturais, pesquisador na IBM e professor na Maastricht. 16º lugar, a representação do eu na vida cotidiana. Erving Goffman foi um sociólogo canadense, viveu de 1922 a 1982, teórico da interação social, professor em Berkeley e na Pensilvânia. 17º lugar, o Capital, muito conhecido, de Karl Marx. Foi filósofo e economista alemão, viveu de 1818 a 1883, coautor do Manifesto Comunista, fundador do socialismo científico. 18º lugar, a distinção, crítica social do julgamento do gosto. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, viveu de 1930 a 2002, estudou as desigualdades culturais, professor no Collège de Français. 19º lugar, construção social da realidade. Peter Berger e Thomas Luckmann. Berger, sociólogo austríaco, viveu de 1929 a 2017, teórico do construcionismo social, professor em Boston. E o Luckmann, sociólogo alemão, viveu de 1927 a 2016, colaborador de Berger na teoria do conhecimento. 20º lugar, metáforas da vida cotidiana. Autores George Lakoff e Mark Johnson. Lakoff, linguista norte-americano, pesquisador de linguagem cognitiva e professor de Berkeley. E Johnson, filósofo norte-americano, especialista em elaboração cognitiva. E 21º lugar, Stress, avaliação e enfrentamento. Richard Lazarus e Susan Folkman. Lazarus, psicólogo norte-americano, viveu de 1922 a 2002, pioneiro no estudo do estresse, professor de Berkeley. E Folkman, psicóloga norte-americana, viveu de 1938 a 2020, desenvolveu a teoria do coping. 22º lugar, comunidades de prática, autor Etienne Wenger, também já listado anteriormente. 23º lugar, as instituições econômicas do capitalismo, autor Oliver Williamson, economista norte-americano, viveu de 1932 a 2020, ganhou o Nobel de Economia em 2009, estudou governança corporativa. 24º lugar, motivação e personalidade, autor Abraham Maslow, psicólogo norte-americano que viveu de 1908 a 1970, criador da tão conhecida pirâmide de necessidades, foi professor em Braindance. E, fechando a lista, 25º lugar, o livro Apego, de John Bowlby, psicólogo britânico, viveu de 1907 a 1990, pioneiro da teoria do apego, pesquisador na Organização Mundial de Saúde e na Tavistock Clinic. Então, se você é acadêmico, você tem que ter lido alguns desses autores aí, que são verdadeiras influências mundiais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu forte abraço.